Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrado e hoje eu vou falar sobre o jogo entre São Paulo e Vasco, válido pela segunda partida das oitavas de finais da Copa do Brasil. São Paulo se classificou com 4-1 no agregado e no jogo acabou vencendo por 2-1. O gol do São Paulo quem marcou foi Rigoni e Benítez. Agora o São Paulo aguarda o sorteio para saber quem será seu adversário nas quartas de finais. Ainda não tem data definida do sorteio, mas logo depois que terminar essa fase, eles já vão anunciar a data. Bom, o São Paulo vem no seu típico 3-5-2, né? O que é a formação que vem sempre, com o Volpi no gol. O Volpi não é muito exigido nem quando o Vasco era melhor no jogo. Quando o Vasco tinha o mesmo número de jogadores, o Vasco acabava dominando o meio de campo de São Paulo e conseguia se aproximar mais da área. O São Paulo apostava na transição ofensiva, que nem sempre dava certo, né? Porque às vezes não conseguia prender a bola, ou às vezes o jogador faltava aproximação pro Rigoni. Quando a bola chegava no Rigoni, era muita bola esticada no Rigoni. E ninguém se aproximava do Rigoni, né? E daí ficava difícil pra ele, porque às vezes acabava assim, tendo que enfrentar contra 2, 3, né? E daí às vezes nem sempre dá pro jogador arranjar alguma coisa, algum lance assim, né? Mas o Volpi acaba não sendo tão exigido no jogo inteiro, são apenas 2 finalizações no gol. Uma é o gol do Vasco, né? Que ele acaba saindo bem na bola. Ele defende a bola e a bola volta no pé do Lisieiro sem querer, acaba que é uma infelicidade pro Lisieiro, né? Mas ok, o Bruno Alves ali pela direita formando o trio, começando o trio de zagueiros, né? Não faz um jogo bom, mas também não faz um jogo péssimo. Ele acaba levando alguns dribles ali, se complicando com o Morato ali no comecinho do jogo, principalmente quando o Orejuela acabou levando 1 ou 2 bolas nas costas ali, né? Mas ok, não comprometeu o São Paulo, né? O Miranda ali no meio, o Miranda não fez um jogo espetacular, como já fez outros, acaba dando alguns vacilos que, por exemplo, poderia ter acabado tendo um pênalti marcado pro Vasco, por causa que ele acaba pondo a mão assim pra trás, quando tá dominando a bola, né, tá com a bola assim, a mão dele acaba raspando na cara do Léo Jabá, o juiz poderia ter acabado dando um pênalti, não deu, mas ok, mas o Miranda foi absoluto na cabeça e também marcou bem o Cano. Agora o Léo, né, o Léo Pelé, ele acaba errando ali na saída de bola em um momento, mas ele no geral foi bem na saída de bola também, e na marcação individual o Léo sempre vai muito bem, né. O Reinaldo aí pela esquerda, o Reinaldo parece que o banco, ali na ala esquerda o Reinaldo, né, e parece que o banco fez um efeito assim pra ele dar uma acordada e ver que tinha uma concorrência ali do Wellington. Mas o Reinaldo foi bem, ali no começo do jogo, com o Benítez se aproximando mais dele, ele consegue chegar mais ao fundo nos 10 primeiros minutos, quando o São Paulo é melhor, né. Mas logo depois o São Paulo acaba tendo que acaba se recuando mais, tudo. Daí o Reinaldo vai bem na marcação, ao momento até que o Reinaldo faz a função de um volante, né? Como não tinha ninguém no corredor dele, ele acaba indo fechar ali pelo meio, né? Ele entra no meio para fazer a função do volante e ajuda o São Paulo nisso. Importante, né? Ver que ele tem uma percepção, uma leitura de jogo, viu que não tinha ninguém nem próximo de onde ele estava, da posição dele, e acaba indo ajudar o Luan ali no meio, né? Daí lá pela direita o Orejuela ofensivamente vai bem, falta aproximação para ele, né? Quando ele, por exemplo, no segundo tempo tem bastante espaço por ali, mas em alguns momentos ele acabava ficando sozinho na linha de fundo, principalmente depois que o Rigoni sai pelo Pablo e nem o Vitor Bueno, que acaba entrando no jogo, tem essa característica de se aproximar e ajudar. O Benítez já tá um pouco mais cansado, mas o Benítez cai mais pela esquerda, tudo, né? E essas ocasiões assim. Mas o Orejuela defensivamente ele também vai bem depois do começo do jogo, porque no começo do jogo ele acaba levando algumas bolas ali nas costas, né? O Luan no meio, o Luan entra para ocupar os espaços, né, que o São Paulo acabou cedendo muito na frente da defesa, né, ali na frente da área. No primeiro jogo deu muito espaço pro Vasco. Se o Vasco fosse um time que tivesse mais qualidade técnica, pode ser que o Vasco acabaria tendo marcado um gol lá no Morumbi, né, mas acaba que o Luan consegue ajudar a isso não acontecer tanto. A algum momento ou outro acontece, principalmente quando ele entra para cobrir alguém. Por exemplo, o Léo saiu na marcação porque o Reinaldo acabou não voltando tão rápido assim, né. O Léo saiu ali, ele cobre a do Léo e alguém ali do Vasco ronda por ali e alguém não cobriu ele, né? Isso aconteceu, mas uma vez ou outra ali, muito menos do que no primeiro jogo, que o Nestor saía numa perseguição ou ia dar apoio pro ala, ajudando a marcar, e ninguém recompunha, ninguém ali ocupava o espaço que o Nestor havia deixado, né? E daí, nesse jogo, isso daí é melhorado.
O Thales ele acaba ele acaba errando alguns passes, ele não consegue dominar o meio de campo como o Lisieiro, mas tudo bem, o Thales tem apenas 18 anos, né? O Lisieiro já é mais experiente, tudo. Falta o Lisieiro no meio de campo, São Paulo acaba sendo um pouco dominado ali no meio de campo, não consegue sair, fazer a ligação ataque e meio de campo, acaba tendo que contar com alguns esticões pro Rigoni e tudo, né? A transição ofensiva ali. E acaba que acontece isso. O Thales também não tem tanto o seu físico avantajado, né? Pra ele fazer algumas paredes, tudo, segurar a bola, prender a bola, né? Então isso complica ele. O menino tem 18 anos, dá pra entender tudo isso, né? Ele acabou de subiu esse ano com o Crespo, né? Daí o Benítez, que começa ali um pouco mais avançado, chegando junto com o Reinaldo ali, aproximando o Reinaldo, conseguindo fazer uma tabela com o Reinaldo, fazendo o Reinaldo chegar no fundo e potencializar ele ali, né? Na chegada na frente. Mas depois acaba tendo que ajudar mais o São Paulo na construção, principalmente pelo Thales às vezes não conseguir dar um passe entre linhas que acabe quebrando o Vasco ali, né? Essas coisas assim, e daí ele acaba ajudando mais ali. O Benítez faz o gol, faz um bom jogo, o Benítez faz uma inversão de jogo importante ali no final, que poderia ter resultado em um gol, tudo, mas foi bem o Benítez no geral. O Rigoni, ali fazendo a dupla de ataque com o Pablo nos 5 primeiros minutos, ali 7 primeiros minutos do jogo, ele consegue fazer uma parede, ele faz uma movimentaçãozinha legal que dá pra se observar, mas depois ele some total do jogo e só aparece lá no segundo tempo, perdendo 2 gols, certo? Daí o Rigoni, caindo ali pelo lado direito do ataque, né? O Rigoni às vezes ficava muito sozinho, faltava aproximação, como eu falei lá no começo do vídeo, né? Que a bola acabava sendo lançada para ele, faltava aproximação. O Rigoni consegue explorar os espaços quando o Vasco se expõe mais no segundo tempo, saindo pro jogo mais, né? E deixando alguns espaços, mas ele já não tá meio cansado, já não consegue correr tanto e falta essa aproximação novamente, como no primeiro tempo, né? Mas o Rigoni ficou para explorar esses espaços. Uma coisa que seria interessante ter testado o Juan, né, da base, e ter colocado alguém rápido para tentar explorar esses espaços que o Vasco dava e tentar matar o jogo de uma vez por todas. Claro que o jogo com 4-0 no agregado já para todo mundo tava um jogo que acabou, mas poderia ter feito mais, né? E daí acabou tomando um gol, tudo, mas nem passou perto de correr risco o São Paulo, né? Mas no começo do jogo ali, não no começo exatamente, mas depois dos 10 minutos até os 35, 33 ali, por volta dos minutos, Léo Jabá é expulso. Um ponto que eu queria destacar aqui é que o Vasco não ajuda o São Paulo a colocar sua principal característica em campo, né? Que o Vasco acaba não saindo tocando lá de trás, com a saída de bola pelo chão, tudo, né? E não faz que o São Paulo consiga pressionar eles. E essa é uma das principais características do São Paulo. Pressionar, roubar a bola ali na frente e fazer o gol. E é justamente de uma pressão que acaba gerando um chutão, assim, totalmente pro lado. A bola sobra pro Orejuela que está sozinho. O Orejuela poderia ter colocado a bola no Benítez que estava sozinho, poderia ter feito o gol, daí o Benítez tendo avançado ali um pouquinho com a bola e batido cruzado no contrapé do Vanderlei, né? Mas ele espera um pouco, vê o Rigoni entrando na área, o Rigoni vai lá e cabeceia, faz o gol, né? Mas então, essa pressão, na hora que o São Paulo conseguiu fazer, o São Paulo fez o gol, né? Tudo bem que não é diretamente o Rigoni, por exemplo, roubou a bola e fez o gol, mas é graças a essa pressão que fez o Vasco perder essa bola, né, lá de trás. Mas isso também dá pra dar uma passada ali pelo estilo de jogo que o São Paulo quis adotar, que era marcando um pouquinho mais, controlando o jogo lá mais pra trás, mas acho que se o São Paulo tivesse tido a oportunidade de ter marcado lá em cima, ele teria marcado lá em cima. Mas é isso, valeu, falou e até mais.